Olá, sejam bem-vindos ao canal da Fer Falcão. Hoje nós vamos continuar a série dos livros lidos, que foi um sucesso na sua primeira edição. Se você não viu, ele está aqui. Espera a vinheta para ver os livros desses últimos 6 meses. Muito bem, então vamos lá. Eu já separei aqui minha listinha dos livros. E só para explicar para vocês, porque na última vez eu mostrava, né, os livros, tem alguns livros que ou foram emprestados ou que eu peguei na biblioteca, então eles não estão aqui para eu mostrar fisicamente. E aí eu vou colocar a foto aqui da capa para vocês terem uma noção, né, verem a capa do livro que eu li. La Servante Écarlate, de Margaret Atwood. Então, esse livro eu li em francês, é o livro do Conto da Aia, né? Em português ele foi traduzido como O Conto da Aia, e é o livro que deu origem à série, né? Então, não sei se vocês conhecem, mas tem uma série que ficou muito conhecida, muito popular, né? Que é sobre a história, né? O Conto da Aia, e que eu particularmente gosto muito. Eu vi a série primeiro, e foi só depois que eu tive acesso ao livro, né? Esse foi um livro que eu emprestei. E aí então eu queria ler para ver se realmente, né, tinha bastante coisa fiel, né, ao livro na série ou não. E então eu não vou dar muitos detalhes nem spoiler, né, para aqueles que não leram nem viram a série, mas é só para falar para vocês que realmente eu gostei muito, né, do livro. É diferente um pouco no sentido de como ele foi escrito. É em primeira pessoa, como na série, né? Então a Aia que conta, né, a história dela. No livro é a mesma coisa, mas é interessante porque no livro a Margaret Atwood ela vai fazer de uma forma um pouco diferente. É como se eles tivessem encontrado. Então nós estamos em um futuro, né? Mais futuro ainda que esse futuro distópico aí que nós temos na história. E eles encontram, né? Como se eles tivessem encontrado a carta dessa Aia, né? As cartas, né? Onde ela conta a história dela. E aí eles vão falar disso como num congresso. Então é bem interessante, porque é num futuro ainda mais futuro que da história, né? Do momento, do período em que se passa a história. E eles estão discutindo, né? Sobre esse momento histórico-político, né, a partir do que eles encontraram de remanescências, né, né, as cartas, tudo que eles puderam encontrar em referência àquele período. Então é bem interessante por conta dessa diferença aí, essa questão, né, de como foi escrito o livro e de como foi apresentado na série. Mas de resto eu achei bem fiel com relação a, né, tudo que vai acontecendo, né, na história aí da série. Eu não vi todas as temporadas da série, eu parei na 3ª temporada e não consegui ver até a mais recente. Mas no fim isso acabou me ajudando, porque eu falei, assim, eu leio o livro e não tenho, né, outras coisas na minha cabeça, né, outras ideias. O próximo livro é um livro que eu peguei na biblioteca e ele chama L'Adolescent Hyperactif, de Marie-France Léozé. Então, esse livro, em francês também, ele vai falar sobre o transtorno do déficit Esse livro vai falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nossa, foram 4 tentativas para conseguir falar o TDAH, hein? Foi difícil. Então, vai falar sobre o TDAH no adolescente, né? Então, como que a gente pode identificar, né, quais são as características que vão nos mostrar, né, nos encaminhar aí para o diagnóstico de um TDAH nos adolescentes. Não é um livro ele é fininho, tá? Ele não é muito grande e ele não vai ser um livro do tipo médico mesmo, com termos muito específicos de psiquiatria ou neurologia. É meio que um manual mais prático, vamos colocar assim, para os pais. Na verdade é para os leigos, é um livro feito para os leigos, especialmente para os pais de adolescentes hiperativos, né, para que eles possam se encontrar um pouco aí nessa questão. Mas eu não gostei muito, por quê? E por que que, né, eu estava lendo? É porque temos um adolescente hiperativo aqui com a gente em casa.
Então, eu procurei bastante coisa, eu tenho achado bastante literatura, né, com relação a esse tema, e tenho lido muito para ver formas de lidar, né, com o TDAH e como ajudar, né, o adolescente hiperativo. E esse livro não me ajudou muito, porque ele não falava muito da questão prática de o que fazer, né? Como ajudar, quais são as técnicas, né, que poderiam ajudar em tal situação. Na verdade, era um pequeno manual, mas para falar, olha, temos tal característica e aí, né, fica um diagnóstico muito provável. Para se fazer o diagnóstico é necessário, né, fazer tal coisa, né, os testes com neuropsicólogo, etc. Mas era isso, acabava nessa parte, na parte que você acha que vai começar, não, acabou o livro. Então eu não gostei muito por causa disso, porque eu esperava uma outra coisa do livro. Mas enfim, foi um livro interessante, né, do ponto de vista, assim, mais as bases e pela linguagem que é realmente, né, mais leve, feita para quem não é da área médica. O terceiro livro é um também da biblioteca, que também em francês se chama La Firme, a firma, né, em português, do John Grisham. Então, o John Grisham, eu já tinha lido um livro dele, porque ele tem vários livros, né? É um escritor que tem sua formação em direito. Então, a maioria dos livros dele, eu não sei falar de todos, tá, pessoal? Porque eu só li esses 2 livros até agora. Um foi esse, A Firma, e o outro que eu tinha lido, e já faz anos, era A Confraria. Eu era adolescente ainda, foi o primeiro livro que eu li dele, eu gostei muito. E depois eu não tinha achado outros, acabou passando, não pensei mais nisso, né? E quando eu vi, né, esse outro livro do John Grisham, eu falei, ai, nossa, preciso ler, e peguei esse, A Firma. E descobri aqui que nós temos vários livros do John Grisham, eles estão na parte ali de séries, né, porque tem vários. Temos vários livros dele, então agora eu vou começar a ler aí toda a série dele, mas enfim, não sei dizer se todos são, né, com alguma coisa relacionada a direito, mas a maioria deles. Bom, enfim, né, peguei esse livro porque, justamente por isso, porque eu já tinha gostado do A Confraria e quis ler esse, A Firma, que até fizeram um filme já sobre esse livro e eu ainda não tinha lido. E agora eu preciso achar o filme pra assistir, porque parece que é bem legal também e eu nunca tinha visto. E agora, para a outra metade dos livros da lista, eu tenho os livros, né, físicos aqui comigo e vou poder mostrar pra vocês. Esse aqui, ele é o original em inglês, The Butchering Art, que no Brasil foi traduzido como... Nossa, não acho... E não consegui achar como ele foi traduzido em português, eu vou ter que procurar depois. E deixo anotado aqui, tá bom, pra vocês. Mas aqui na França não tem ainda uma versão em francês, então foi por isso que eu procurei na Amazon e comprei o original em inglês. E eu gostei muito desse livro, então ele vai falar... É um romance histórico, né, então a Lindsay Fitzharris, ela fez um romance mais baseado na história real do Joseph Lister. E o Joseph Lister foi um médico cirurgião no século XIX na Inglaterra. Na Inglaterra, Reino Unido, né? Porque depois ele foi pra Escócia, enfim, ele pôde ser professor de cirurgia em algumas das melhores universidades do Reino Unido. E foi ele que começou, então, naquela época em que a cirurgia era ainda uma carnificina, né, era aquela coisa, bom, ainda é um pouco, né, se a gente for considerar, mas enfim, naquela época era bem carnificina e por isso que ele fala The Butchering Art, é como se fosse a arte do açougue, né, do açougueiro, então ela faz esse paralelo, né, com o açougue por conta disso, né, porque era realmente uma carnificina, eles faziam a cirurgia sem anestesia, sem qualquer tipo de higiene, né? Não dá nem pra falar em asepsia ou antisepsia, né? Porque é de uma época antes, né, que isso existisse, mas não dava nem pra falar de mínimo de higiene, né? Era aquela coisa de colocar os pacientes na mesma mesa, né, que não foi limpa, utilizar os mesmos utensílios, né, que já foram utilizados em várias outras pessoas, né, que não foram limpos também. Então, assim, aquela coisa bonita, né? Por isso que é bem carnificina, né? Enfim.
E aí o Lister é aquele que vai começar a falar de uma antisepsia, né? Então era um cirurgião diferente dos outros no sentido que no âmbito da medicina mais clássica, esse tipo de intervenção, né, abrir o corpo, era considerado quase que uma heresia, né? Então era mal visto, inclusive pela igreja, que considerava isso um pecado, né? Não se podia tocar no corpo humano, né? Inclusive, eles não tinham corpos para estudar a anatomia, né? Como a gente tem hoje nas escolas de medicina. Então, era muito difícil estudar a anatomia humana e saber como fazer, como praticar uma cirurgia, um ato cirúrgico, e sem anestesia, né? Então, só essa coisa boa, né? Você vai adicionando, né, uma coisa melhor que a outra. Enfim, bom, então, existiam como essas duas classes, vamos colocar assim, de práticas, né? Os médicos mais clássicos e os cirurgiões, né? Então, eles não eram considerados como, né, participantes da mesma medicina, entre aspas. E o Lister vai então começar os seus estudos de medicina querendo praticar a cirurgia, mas com um grande amor, vou colocar amor mesmo, porque tinha essa questão da dedicação, de realmente se doar mesmo para os seus estudos, com relação a tudo que é microscópico. Então ele já tinha essa atração pelo mundo microscópico por conta do pai dele. Que começou já a inculcar um pouco nele essa ideia de estudo, né, tentar buscar respostas. E ele então ganhou um microscópio, né, quando ele era ainda jovem, e começou a querer procurar coisas e analisar tudo que ele pudesse com o microscópio dele. E a partir daí, ele começa então a desenvolver seus estudos por conta própria com relação as feridas infectadas. E ele começa a olhar no microscópio, a querer entender um pouco de onde vinha, né, a infecção secundária, né, a cirurgia. Então ele via, nossa, a ferida cirúrgica, né, tá ficando feia, a cicatriz, né, então não tá cicatrizando, tem pus. Por quê, né? Da onde vem esse pus? O que forma o pus, né? Estamos falando de uma época em que não existia ainda a noção de vírus e bactéria, né? Então, assim, foi ele que começou a se questionar e a começar a limpar os utensílios e começar a falar dessa ideia de higiene e de antisepsia, né? E aí vocês imaginam a reação da comunidade médica, né, naquela época. Como sempre, né, como sempre, né, as boas ideias nascem sempre contra a corrente, né? E aí a gente sempre vai ter uma reação muito forte daqueles que são já mais arraigados, né, com convicções já mais retrógradas, né, e que não querem dar o braço a torcer, é meio aquele orgulho, né. Infelizmente, nessas situações, é realmente orgulho que prende ali as pessoas, né, e é toda a história que vai ser desenvolvida nesse livro, né, então a história da prática exercida pelo Lister, dos estudos que ele realizou, de como ele foi colocando isso no ensino médico para os alunos dele e como foi a recepção, né, pelos colegas médicos, né, que não foi muito boa. Enfim, é bem interessante, né, ainda mais eu sendo médica, realmente eu gostei muito desse livro. Então, queria mostrar para vocês esse livro aqui também. Esse próximo livro é em francês, então o título em francês é Psychanalyse de Contes de Fées, a psicanálise dos contos de fada, em português, do Bruno Bettelheim. Então, esse livro aqui, eu já tinha ouvido falar em português, mas não tinha tido a oportunidade de ler. E achei aqui, né, já na biblioteca aqui do meu cônjuge, né, achei o livro em francês. Esse livro aqui, ele vai falar de alguns contos de fada do ponto de vista psicanalítico. Então vai ser uma interpretação dos contos de fada com base na teoria freudiana, que vai falar do eu, e agora para eu saber em português eu vou ter que anotar aqui embaixo, tá? E ele vai então fazer essa interpretação dos contos de fada
os mais clássicos, tá? Então tem até alguns que ele vai citar e que ele vai falar, mas esse conto de fada é mais recente, não tem as características mesmo dos contos de fada clássicos, né? E aí é bem interessante essa visão, porque aí ele vai falar, e isso me faz pensar muito nesse movimento recente, né, de ser um pouco contra os contos de fada que vão falar da princesa que tem que ser salva por um príncipe, né? Um pouco por essa questão de é machista, não é machista. Mas aí ele vai dar uma outra ideia, né? Então, ele não vai entrar nessa questão, tá, gente? Desse movimento recente aí, não. Eu que tô falando disso, tá? Mas isso me veio, né, à mente por conta da interpretação que ele dá, porque ele vai, então, mostrar que não é uma questão de falar, ai, que a menina, né, a mulher é frágil e ela precisa de alguém. Não, isso pode ser, é uma figura de imagem, né, é algo figurativo, é só pra gente ter um modelo, né, um arquétipo, e a criança que tá ouvindo aquela história, seja ela menino ou menina, não importa, né, o gênero da criança que tá ouvindo a história, essa história vai falar com o inconsciente dela. E a história que a gente tem, né, da princesa, né, ou daquela menina mais frágil que vai passar por tal e tal situação para depois se transformar. Então, na verdade, toda a história pela qual a personagem principal passa é a transformação que o nosso inconsciente vai passar também e que vai transformar o nosso ego, né, de uma criança imatura, né, que não tem maturidade emocional, que não consegue lidar com a questão da separação dos pais, né, separação no sentido, né, aquela separação da mãe, né, que a gente tem que ter para poder se desenvolver. E também a questão edipiana, né, do menino ter uma identificação com a mãe, né, que ele quer pra ele, e a menina ter aquela coisa de querer o pai pra ela, né? Então, como que se dá esse processo, né, para que a gente possa, de uma maneira saudável, né, e sem traumas, passar por tudo isso e desenvolver, né, ter essa maturidade emocional e também maturidade inconsciente para poder chegar na vida adulta de uma forma saudável. E eu achei muito legal, achei muito interessante. Me fez inclusive pensar, porque em certos momentos da minha vida, às vezes eu tinha uma vontade de ouvir um conto de fada específico quando eu já era grande. Às vezes me fazia lembrar, não sei se é da época de vocês, conta aqui se for da época de vocês, tinha aquela coleção Contos de Fada da Xuxa, que era com o... Vou pôr foto aqui. Tinha o livro com 2 histórias e a fita cassete com lado A, lado B, né? Cada um com uma história. E eu tinha essa coleção quando eu era pequena e eu adorava, eu ouvia, repetia. Então tem momentos em que eu quero ouvir, né? Ficou tão gravado na minha cabeça, né? Quando eu era já pequenininha que eu ouvia essas histórias. E tem uns momentos que eu falo, nossa, como eu queria ouvir tal história. E eu procuro, né? A gente acha no YouTube, tem. E aí eu fico ouvindo, tem uns dias que eu tenho vontade. Aí me deu uma vontade de ouvir Barba Azul. Adoro a história do Barba Azul. Coloco e fico ouvindo. E aí achei interessante, porque a hora que você vê a interpretação, que você vai procurar, você fala, nossa, realmente, fala com o meu inconsciente. Eu achei muito legal, muito interessante. Vale a pena ler esse livro aqui. E o último é um livro também em francês. E esse aqui já é mais ficção e é sci-fi. Então, ficção científica é o Dune, do Frank Herbert. E esse livro, então, é o primeiro de toda uma série. E fizeram um filme sobre esse livro. Eu tenho que ver como é que eles traduziram em português, se eles fizeram realmente a tradução literal como Duna. Eu vou procurar e coloco aqui pra vocês. E esse filme é super recente, é do ano passado. E eu fui ver o filme primeiro, e foi aí que o meu cônjuge falou pra mim, não, mas você não conhece o livro? Porque ele leu o livro, né? Toda a série, né? Ele leu a série inteira quando ele já era, né? Já faz uns anos já que ele leu a série toda. Então ele estava esperando pelo lançamento do filme, né, como o fã, né, um fã de série de livros que vê esses livros serem transformados em filme. Então eu fui assistir, né, sem ter noção nenhuma, e ele, como esse fã que já conhecia a história e queria ver como eles fizeram
essa adaptação para o cinema. E aí eu gostei muito do filme e quis ler o livro para ver se, né, fizeram realmente de forma fiel ao livro e para entender um pouco melhor esse universo, né, da história aí do livro. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo que eu fiz com as leituras aí recentes e digam pra mim se vocês querem que isso continue. Então assim, eu sei que a cada 6 meses eu faço a minha listinha aí e venho mostrar pra vocês as leituras que eu tenho feito. Eu gosto muito de ler, pra mim é um prazer. Vamos deixar aí nosso encontro semestral com relação às leituras recentes. Então escrevam aqui se vocês querem esse tipo de vídeo aí de forma frequente. Fiquem bem, em paz e com saúde. Até a próxima!